Olá, turma. Eh, Na videoaula de hoje vamos começar a estudar o desempenho dos sistemas de modulação analógicos estudados, né, nas aulas anteriores, na presença de ruído. Ou seja, até agora, né, quando nós analisamos os receptores, né, os demoduladores, tanto de amplitude quanto de frequência, né, estávamos supondo que o sinal na entrada do demodulador era o próprio sinal modulado, né? E obviamente que nesse caso, né, o sinal de saída seria a mensagem, né, ou proporcionar a mensagem, né, sem nenhum tipo de distorção ou de contaminação, né, por ruído. Isso obviamente que não é o que acontece em receptores reais, né? Ou seja, que na verdade o sinal na entrada do modulador, né, ele vai estar contaminado com ruído, né, além de atenuado, né, e provavelmente distorcido também por conta de não linearidades do canal, né? Nessa disciplina nós não vamos estudar distorção por conta de não linearidades do canal ou por conta de fade, multipercurso, esse tipo de fenômenos. Isso é o objeto de estudo da disciplina comunicação digital. Mas se vamos analisar o desempenho ou o efeito do ruído, que isso sim é importante porque o ruído é produzido pelo próprio receptor, né? Lembrem lá os primeiros estágios lá do receptor, aquela front-end de radiofrequência, né, que eram precisamente compostos por amplificadores de baixo ruído, precisamente para que a quantidade de ruído, né, que os circuitos do receptor geram seja bem pequeno, mas mesmo assim não é zero, né? Então esse ruído mesmo sendo pequeno, pode ser da ordem de magnitude do próprio sinal que a gente quer demodular, né? E aí então isso pode afetar o desempenho. Então, vamos usar então esse modelo aqui, né, de um receptor ruidoso, né, no sentido que temos aqui ruído, né, temos um modelo de canal, né, o sea, o modelo de canal que nós estamos utilizando aqui é um modelo de um canal aditivo, né, em que a saída dele, né, é dado pela soma, né, do sinal modulado, né, que queremos extrair a mensagem a partir dele, e de ruído. E o modelo de ruído que vamos colocar aqui vai ser aquele modelo de ruído que nós estudamos lá na primeira parte da disciplina, né? Ruído branco gaussiano, né, que modela, né, estadisticamente o ruído térmico, que é de fato o ruído que fisicamente, né, é produzido ali na entrada do receptor. Então o receptor em si, nós vamos estudá-lo como sendo um filtro passa-baixa, né, e esse passa-faixa, desculpe, né, que obviamente se faz necessário, né, não só para selecionar o sinal que a gente quer, a faixa de frequência que a gente quer receber, né, mas para filtrar esse ruído aqui, ou seja, lembrem que esse ruído aqui ele tem uma densidade espectral de potência constante, né, para todas as frequências, então eu preciso colocar um filtro aqui. Então, para essas análises que a gente vai fazer aqui, nós vamos supor que a largura de banda desse filtro passa-faixa é precisamente a largura de banda do sinal que está querendo ser processado aqui, né? Então, vamos supor que a largura de banda desse filtro é como se fosse aquele filtro lá da seleção de frequência intermediária, lá do receptor superheteródico, né? Ou seja, estritamente, deixar passar estritamente o sinal que a gente quer demodular, né? E aí, portanto, ele vai rejeitar todo o ruído dentro daquela, fora dessa faixa, né? Porém, dentro da faixa, né, de passagem, dentro da faixa de frequência do sinal, eu não tem como tirar o ruído, ou seja, esse ruído vai passar por aqui também, né? Então nós vamos ver qual que vai ser o efeito, como analisar esse ruído que chega aqui e como canalizar o efeito disso aqui na saída, né? Ou seja, que esse sinal XDT aqui, então vai ser a entrada do demodulador, né? O circuito que vai recuperar a mensagem a partir desse sinal corrompido com ruído. E esse demodulador, obviamente, que vai depender do tipo de modulação, né, que teremos aqui, né? Então, nós vamos estudar basicamente, vamos fazer análise desse modelo aqui, né, trocando esses demoduladores, né, um detetor de motores, um demodulador coerente ou discriminador de frequência, que foram os três tipos de demoduladores que nós estudamos aí nessas modulações de tempo contínuo ou analógica, né? Ok? Então, só para descrever aqui esses sinais aqui, então, WDT então vai ser um processo de ruído branco, né? Aquele ruído branco que nós já vimos, né?
com densidade espectral de potência N0/2, constante, né, para todo F. O sea que ese N0, né, é a potência de ruído média por unidade de largura de banda medida na entrada do receptor. Lembren que isso aqui, a unidade disso aqui é watts por hertz, né, densidade de potência. De forma que então esse sinal XDT aqui vai ser a soma vai ter a soma de dois componentes, né? Um componente de sinal, né? Então vamos supor que o canal esse aqui não distorce o sinal, né? O canal único que faz é somar ruído, né? Portanto, o SDT e o filtro, vamos supor que ele é ideal também, né? Vamos supor que esse filtro aqui é ideal, de forma tal que a componente de sinal que aparece aqui, ela é exatamente igual a que está aqui na entrada, né? SDT. Mas uma componente de ruído, que obviamente não vai ser igual que essa aqui, porque esse ruído era branco, né? E depois que ele passa por um filtro passa-faixa, ele vira um ruído filtrado lá, né? Então vamos chamar esse ruído filtrado de NDT. Né? Então esse modelo de canal aqui, ele geralmente é chamado de AWGN. Então isso quer dizer Additive White Gaussian Noise Channel. O sea que isso aqui é um canal gaussiano, né? É chamado de canal gaussiano. Então, o canal gaussiano é um canal aditivo, né? Um canal que a saída desse canal é a soma da entrada mais o ruído, né? Que seria nesse ponto aqui, né? E ele só o único que está perturbando, então, né? O único que está contaminando a entrada é o ruído branco, né? Que neste caso modela o ruído térmico. Então é um canal que, do ponto de vista prático, é muito útil para fazer análise de ruído, né? Ele não consegue modelar todos os fenômenos de propagação, né? Porque não é só o ruído que vai afetar aqui, né? Haverá distorção por conta do canal ser não linear, haverá fading, haverá, enfim, sombreamento, outros tipos de fenômenos associados à propagação de sinais, que o canal gaussiano sozinho não consegue modelar. Mas, para ruído, ele é um modelo que sempre se usa para analisar o desempenho na presença de ruído. Alguns sistemas de comunicação, né, é suficiente com modelar o canal como um canal gaussiano. Né? Por exemplo, quando são sistemas de comunicação em que há uma linha divisada bem desobstruída entre transmissor e receptor, por exemplo, comunicações via satélite, é suficiente com o canal gaussiano. Já comunicações dessas mais que nós usamos mais no dia a dia, né, redes sem fio, wireless, Wi-Fi, enfim, a gente precisa modelar também o fade, né? Mas isso aqui está fora do escopo da nossa disciplina. A modelagem do fade a gente trata na disciplina de comunicação digital. Então, esse é o modelo de receptor que nós vamos analisar, né? E a partir daí o que nós vamos fazer análise, né? A matemática disso aqui, né? De como que seria esse desempenho, né? Para os distintos tipos de moduladores que nós vimos. Né? Então, antes de passar a análise como tal, a gente tem que analisar que coisa é esse ruído filtrado, né? Tá? Então, vamos lá, né? Ou seja, supondo que esse filtro passa-faixas aqui é ideal, né? Então, o ruído na saída vai ter uma densidade espectral de potência como essa aqui, né? Ou seja, isso aqui seria a densidade espectral de potência. Esse NDF aqui é a densidade espectral de potência do ruído filtrado, né? Ou seja, de NDT. NDT é um sinal aleatório, né? Porque é ruído, né? Então, NDT é uma amostra de um processo aleatório de ruído filtrado que tem uma densidade espectral de potência que tem essa forma aqui, caso o filtro, né, seja um filtro ideal, né? E isso aqui é a largura de banda do filtro, né? Então, esse aqui é a largura de banda desse filtro passa-faixas aqui, que estamos chamando ela de BT. Obviamente que o valor dessa largura de banda vai depender, né,
do sinal modulado que está entrando aqui, se for AM, se for FM. Depois a gente vai vendo isso aí. O importante é saber que esse ruído, né, como ele é o resultado da passagem desse ruído branco por um filtro passa-faixas, ele é um sinal de banda estreita. Ou seja, da mesma forma que o sinal modulado é um sinal de banda estreita, o ruído na saída desse filtro também é um sinal de banda estreita, porque ele tem um espectro tipo passa-faixa, ou seja, BT, essa banda, né, é muito menor que FC, certo? Portanto, isso caracteriza um sinal de banda estreita, e lembrem que lá na primeira parte da disciplina nós tínhamos falado que qualquer sinal de banda estreita pode ser representado dessa forma aqui. Então, isso aqui era aquela representação canônica de sinais passa-faixas, né? Portanto, ele pode ser representado, e esse aqui vai ser um sinal passa-faixa. Então, NDT pode ser representado como uma componente em fase, né? Então, NIDT é a componente em fase do ruído filtrado, e uma componente em quadratura. NQDT seria a componente em quadratura do ruído filtrado. Certo? Então, nesse ponto aqui, eu vou fazer um parêntese e vou voltar lá aos slides lá da primeira fase, né? Da primeira parte da disciplina, onde estávamos estudando os sinais de banda estreita, né? Então, nos últimos slides lá, eles tratam precisamente do ruído de banda estreita. E naquelas aulas daquela parte eu não passei por cima desses slides para falar disso no momento exato em que a gente iria aplicar isso aqui, né? Então vamos ver que coisa é esse tal de ruído de banda estreita. Então vejam que eu estou indo aqui para o slide 93, né? Do primeiro pacote de slide lá, que eram aqueles sinais lá, né? Sinais.pdf é o arquivo, né? Então, ruído de banda estreita. Então, por exemplo, essa figura é similar a essa anterior que eu acabei de passar, só que supondo que o ruído branco foi passado por um filtro que não é ideal, né? Que seria o que na prática a gente teria, né? Filtros ideais, eles não são fisicamente realizáveis, né? Mas a gente usa filtros ideais porque facilita, né, o tratamento matemático das coisas, né? Mas os conceitos são os mesmos, né? Então, vamos supor que eu passei o ruído branco por um filtro passa-faixa real, né, que tem uma função de transferência como essa aqui. Então, a densidade espectral de potência do ruído filtrado teria essa forma aqui, né, certo? E o sinal do tempo, né, o sinal do tempo que tem essa densidade espectral de potência seria mais ou menos, poderia ser assim, é um sinal aleatório, ou seja, cuja envoltória, né, que é representada por aquelas componentes em fase e quadratura, né, e essa linha tracejada é uma envoltória de baixa frequência, né, certo? Mas que ela está, né, recheada, né? É como se eu tivesse um ruído em banda base, né, que seria esse aqui, e que foi modulado, né? Mas na verdade não foi um processo de modulação, né? O processo foi a passagem de um ruído branco por um filtro de largura de banda B. Então, esse filtro deixou passar uma largura de banda B, né, que seria a largura de banda, né, do sinal em banda base, né, e como se tivesse então recheado com uma portadora, porque é a frequência onde aquele filtro estava centrado, né? Então, na prática é isso aí, ou seja, que isso aqui é um ruído filtrado, de banda estreita, ou seja, a frequência central do filtro é uma frequência alta. Então, é uma portadora cuja envoltória, né, segue a envoltória do ruído, né, que estava lá em banda base. Ok? Então, esse ruído aí é exatamente aquele ruído que nós podemos representar dessa forma. É um sinal de banda base, é um sinal de banda estreita, portanto, pode ser representado por uma componente em fase e quadratura, que são sinais passa-baixas, né, e que determinam essa envoltória aqui. Ok? Então, nós sabemos que o ruído branco que originou esse ruído é gaussiano, né? Esse ruído nós estudamos. Agora, este ruído aqui será gaussiano? Sim ou não? Quais propriedades, do ponto de vista estatístico, desse ruído para nós podermos depois calcular potência de ruído na saída do filtro, potência de ruído na saída do demodulador e tal, né? Então é isso que vamos ver logo a seguir aqui. Então vejam que eu posso representar, da mesma forma que eu representei os sinais passa-faixa, né, aquele GDT passa-faixa,
como sendo gerado e decodificado por aqueles moduladores de quadratura. Eu posso fazer a mesma representação para esse ruído. Ou seja, aqui eu tenho ruído de banda estreita. Se eu passo por um demodulador em quadratura, né, que seria isso aqui, eu consigo extrair as componentes em fase e quadratura. Né? E é isso que vai acontecer nos receptores, porque esse ruído vai vir junto com o sinal, né? E o sinal eu preciso passar por esse circuito aqui para extrair as mensagens, né? Só que quando eu passo o sinal por esse circuito aqui para extrair as mensagens, eu vou extrair também essas componentes aqui, né? E isso vai estar misturado com as mensagens, né? Certo? O sea, que as componentes em fase e quadratura, né, do ruído, que são sinais passa-baixa, estarão contaminando as mensagens, né? Certo? Depois nós vamos ver para cada modulação como essa contaminação se dá, né? Então, é esse o objetivo, conseguir trabalhar com essas componentes aqui. E aqui o que seria lá o que aconteceria no modulador, digamos, né? O sinal modulado também sai já contaminado com ruído do modulador. Porque eu tenho ruído em banda baixa, eu tenho ruído lá a baixa frequência. Quando eu passe esse ruído junto com as mensagens, né, pelo modulador em quadratura, vai sair também aquele ruído de banda estreita, mesmo lá no transmissor. Né? Ok? Então, propriedades dessas componentes em fase e quadratura. NI-DT e NQ-DT tem valor médio igual a zero, ou seja, média igual a zero, porque o NDT, o ruído branco tinha média zero, portanto, NDT também tem média zero, e portanto, as componentes em fase e quadratura também têm média zero. Se NDT for gaussiano, então NI, DT e NQ-DT serão conjuntamente gaussianos. Então, no nosso caso, essa propriedade vamos usar porque o nosso NDT é gaussiano. Porque lembrem que a passagem de um processo gaussiano por um sistema linear dá como resultado um processo gaussiano. Então nós temos ruído branco na entrada do filtro, NDT na saída, ruído branco é gaussiano, NDT é gaussiano. E isso aqui, que significa isso? Que a função de distribuição conjunta das duas variáveis aleatórias, né, que representam esses dois sinais aqui em qualquer instante de tempo, será conjuntamente gaussiana. Terceira propriedade, se NDT for estacionário, então NI e NQ serão conjuntamente estacionários, no nosso caso também se aplica. Quarta propriedade, NI-DT e NQ-DT têm a mesma densidade espectral de potência, ou seja, a densidade espectral de potência são iguais, né? Tanto do NI quanto do NQ, dada por essa expressão que está aqui. Então, o que quer dizer essa expressão que está aqui? Que ela é igual à soma, né? Ou seja, eu vou tentar ilustrar isso aqui. Vamos supor que o Sn de f seja esse que nós vimos agora há pouco ali, né? Então, seria isso aqui, né? Sn de f. Sn de f. Isso aqui vale N0 sobre 2, né? Centrado em Fc menos Fc. E aqui seria então, esse ponto aqui seria Fc mais B, né? E isso aqui seria Fc menos B. Certo? Que é essa mesma figura que nós tínhamos visto. Aqui, certo? Então, nesse caso, esse BT aqui é 2B, né? O que eu estou querendo colocar lá na outra figura lá, né? Ou seja, voltando aqui, né? Esse seria o ruído filtrado. Então, esse aqui foi o resultado da passagem de um ruído branco, né? De densidade espectral de 0 sobre 2 constante por um filtro passa-faixa centrado em Fc, né? Se eu agora, o que está dizendo isso aqui? Que a densidade espectral de potência das componentes em fase e quadratura, né,
Então vamos tentar fazer esse esboço aqui, né? São iguais, ou seja, esse NI de que, desculpe, esse NI de F é igual a esse NQ de F. E o que seria? É como se eu pegasse esse retângulo aqui da esquerda, da direita, e deslocasse para o centro, para F igual a 0. Pego esse outro e desloco também para 0 e faço a soma dos dois. Ou seja, que isso vai ser em banda base, né? Que lembrem que as componentes em fase e quadratura de um sinal passa-faixa são sinais em banda base, são sinais passa-baixa, né? B menos B. E aqui então eu vou somar, né? Vejam que tem essa soma aqui, né? Portanto, isso aqui vale N0, certo? Então é isso que está querendo dizer essa quarta propriedade aqui, né? Aqui faltou um igual, né? Aqui é igual, tá? Igual. Ou seja que a densidade espectral de potência das componentes em fase e quadratura, né, são iguais e podem ser determinadas dessa forma. Então eu pego a densidade espectral de potência do sinal passa-faixa, do N de T, né, e faço a soma desses dois retângulos neste caso, né, a soma dessas duas figuras aqui e desloco para o zero, né? É como se eu pegasse então esse retângulo e jogo para cá, e esse outro retângulo e jogo para cá, e faço a soma dos dois. Então aqui N0 sobre 2 vira N0, e a largura aqui se mantém a mesma que essa aqui, né? Que é 2B neste caso, né? Certo? Então isso é importante, depois vamos ver que vamos usar isso. NI, quinta propriedade, NI e NQ têm a mesma variância que o ruído de banda estreita. Isso dá para ver, incluso dessa figura aqui. A variância é a potência, né? Porque se é média zero, né? Como está dito aqui, né? Então, todos esses sinais têm potência zero. Quanto que vale a variância desse sinal, ou a potência média, né? Deste sinal, que seria o ruído de banda estreita. Eu calculo essa área aqui, então seria N0 sobre 2, né? Vezes 2B, que vale a largura desse retângulo, né? Vezes 2, né? Certo? Igual a N0B, né? ¿Verdade? N0 sobre, seria a área, lembra que eu tenho que incluir a parte negativa também, né? N0 sobre 2, né? Vezes B, né? Vezes 2B, desculpem, que é a largura de cada retângulo desse aí. Vezes 2, porque são dois retângulos. N0B. Se eu faço esse cálculo aqui, vai dar a mesma coisa. N0 vezes N0, 2N0B, desculpe, né? Aqui eu vezes 2, né? 2N0B. N0 vezes 2B, né? Vezes 2B. Que é exatamente a mesma coisa. Ou seja, é isso que está dizendo a quinta propriedade. A potência média ou a variância, né, desse processo aqui é igual à variância dele. Ou seja, dito em outras palavras, a potência média do ruído de banda estreita, N de T, é igual à potência média de NI de T e é igual à potência média de NQ de T. E a última propriedade aqui é se N de T for gaussiano e esse N de F, né, a sua densidade espectral de potência, for simétrica em relação à frequência Fc, então NI e NQ serão estatisticamente independentes. Então, essas propriedades aqui a gente vai usar para nos cálculos de potência naqueles circuitos receptores lá que vamos analisar. Então, bom, esse exemplo é esse mesmo exemplo que nós acabamos de ver, né? Então, ruído branco processado por um filtro passa-faixa ideal, né? Se eu calculo, então seria essa figura aqui, né? É a mesma figura que eu fiz aí no slide anterior. Se a gente calcular né, a autocorrelação desse ruído, lembrem que a autocorrelação é a transformada inversa de Fourier, né? Disso aqui, né? Então seria essa expressão aqui, né? Aplicando a definição de transformada inversa de Fourier.
va a dar como resultado esa figura que está aquí abajo, que es esa expresión que está aquí. Entonces vean que a función de autocorrelación, cuando nosotros estudiamos o ruido, ¿no? Vimos exactamente un ejemplo parecido con ese aquí, que era a pasaje del ruido branco por un filtro pasabaixas, ¿no? Y en ese caso, a función de autocorrelación era dada por esa expresión, somente esa parte, ese primer termo aquí. Agora, como o filtro é passa-faixa, o ruído é de banda estreita, então é isso mesmo, né? É a mesma função aquela lá de banda baixa, de baixa frequência, né? Só que agora multiplicado por um cosseno de frequência igual à frequência onde está centrado esse filtro, né? E a forma dessa função aqui, né? Que é essa expressão aqui, a envoltória dela continua sendo exatamente essa aqui, que seria o ruído de baixa frequência, né? Recheada, né? Com um cosseno de frequência FC, certo? Daí, se a gente volta para o domínio do tempo, para o domínio da frequência, ou seja, se a gente calcula agora, se a gente quer calcular as componentes, as densidades espectrais de potência das componentes em fase e quadratura, é aquele procedimento que eu acabei de fazer no slide anterior, né? Seria pegar esse retângulo, jogar para cá, esse retângulo, jogar para cá e fazer a soma dos dois, né? Então é exatamente a mesma figura, né? Que eu esbocei lá no slide anterior. E a função de autocorrelação, ou seja, se eu fizer agora a transformar, em vez de refugiar disso aqui, é exatamente essa envoltória aqui, né? É esse primeiro termo aqui, né? Ou seja, que a função de autocorrelação do ruído filtrado é a mesma função de autocorrelação do ruído em banda baixa, né? Das componentes em banda baixa, que são as componentes em fase e quadratura, multiplicado por um cosseno, ou seja, recheado, né? Aqui com esse cosseno. Ok? Tá, então, quando a gente representa o ruído filtrado em forma canônica, né? Essa representação que acabamos de estudar, então, a análise é feita acima de todas essas propriedades que acabamos de ver de NI e NQ. Então, alguns demoduladores que nós vamos estudar, é mais interessante esta representação. Mas lembrem que eu posso representar esse ruído também, essa função aqui, essa expressão aqui, né, em forma de envoltório e fase, né, a forma polar, né? Ou seja, que eu posso representar, essas duas representações são equivalentes, né, como um RDT, que seria a envoltória do ruído, cosseno do πFST mais psi dt, onde essa aqui seria a fase do ruído, né? Então eu tenho esse RDT e esse psi dt são variáveis, ou seja, são um processo aleatório, né? Em qualquer instante de tempo são amostras de variáveis aleatórias, né? Então, para o caso em que a gente usa esta representação, já acabamos de ver naquelas propriedades que NI e NQ em qualquer instante são amostras de variáveis aleatórias gaussianas, que são conjuntamente gaussianas. Ou seja, já temos um modelo estatístico fechadinho para essa parte aqui. Agora precisamos fechar o modelo estatístico para essa outra representação, né? Vamos ver que não vão ser variáveis gaussianas, né? Ou seja, tanto RDT em qualquer instante de tempo, tanto R quanto psi, são transformações de NI e NQ. E transformações de variáveis aleatórias, né? Não necessariamente mantém inalterada, digamos, né, a função de densidade e probabilidade das variáveis resultantes da transformação em relação às variáveis originais, né? Então é isso que vamos ver aqui para concluir essa parte, para concluir esse parêntese aí que estamos fazendo, né? Quais que são essas transformações? Bom, RDT é o módulo disso aqui, né? Então RDT é essa expressão aqui, né? Raiz quadrada, NI dt ao quadrado mais NQ ao quadrado. E a fase é a tangente inversa NQ dividido de NI. Então, o que nós precisamos é determinar, bom, qual que é a distribuição da envoltória e qual que é a distribuição da fase. Serão gaussianas? Não, não serão gaussianas. Então, temos que fazer uma transformação de variável aleatória aí, né? Então, vamos explicar isso rapidinho aqui. Então, lembrem, ou seja, isso aqui, isso que estou escrevendo aqui é el resultado de aquella propiedad lá, né? O sea, NI de que dt y NQ dt en cualquier tiempo
são amostras de variáveis aleatórias gaussianas independentes, né? Isso vimos naquelas propriedades. Então, essas variáveis teriam esse nomezinho aqui, né? NI maiúsculo, né? NQ, de média zero e variância sigma quadrado, e PDF conjunta dada por... Então, lembrem que nas propriedades vimos que elas tinham elas eram conjuntamente gaussianas, né? Elas eram conjuntamente gaussianas, e ainda se elas são independentes, e são, né? Então, a função conjunta é igual ao produto das funções individuais, né? Ou seja, essa função é conjuntamente gaussiana, e ainda as duas funções marginais, né? As duas individuais, eu posso multiplicá-las, né? Porque são independentes. Então, se eu multiplico duas gaussianas, né? Da mesma média, da mesma variância, eu vou ter essa expressão aqui, né? Então, isso sai direto a partir da multiplicação das gaussianas que representam o ruído em fase e o ruído em quadratura. Então, essa seria a função densidade de probabilidade conjunta das variáveis NI e NQ. Essa função é chamada de gaussiana bivariada, né? É uma gaussiana de duas variáveis independentes. Ok? Então, se eu conheço isto, eu posso, e sabendo qual é a transformação, né, que leva essa NI e NQ para R e Psi, eu posso tentar achar a distribuição de R de t e de Psi de t. É isso que vamos fazer. Então vejam que aqui eu estou mostrando graficamente a transformação que foi feita, né? Então, na verdade, eu estava no plano IQ, né? Certo? Que seria essa representação aqui, né? E qualquer sinal desses aqui é esse vetor aqui, né? Eu posso representá-la como um vetor no plano IQ, cuja envoltória, né, é R, né? E cuja fase é Psi, né? É essa transformação que foi feita daqui para cá, né? Se eu, então, nesse plano aqui, eu delimito uma região, né? Então, imaginem essa região aqui, esse quadradinho aqui, né? E eu quero calcular qual a probabilidade dessas duas variáveis, né? NI e NQ, o valor dessa variável está dentro desse quadradinho, né? Isso se calcula dessa forma aqui, ou seja, a probabilidade das duas variáveis situarem-se conjuntamente dentro dessa área, que neste caso é um quadrado, né? É um quadrado, né? É um retângulo, enfim, mas aqui é um quadrado, está sendo mostrado que DNI é igual a DNQ, né? Ela se calcula dessa forma aqui, ou seja, eu multiplico, né, a função de distribuição conjunta que eu conheço, né, que é essa aqui, pela área da região, né, que neste caso é um quadrado, né? Então a área da região é isso aqui. Na verdade, formalmente, o que eu teria que fazer é a integral, que neste caso seria dupla, né, na região em que eu quero determinar a probabilidade da função de distribuição conjunta. Como neste caso, a região, né, é um retângulo, né, é um quadrado, né, eu sei que essa área é igual a DNI e DNQ. Ok? Então, conhecendo isso, eu posso fazer essa região, e é o que está indicando isso aqui, né? Fazer essa região bem pequenininha e tentar ver a que equivale, né, essa expressão para o caso em que eu delimite a região em função dessas variáveis aqui da transformação, né? Que é o que vamos mostrar aqui no próximo slide, né? Então, de novo, eu tenho agora aqui a transformação, né? Essa figura aqui é a mesma anterior, né? E agora eu estou colocando a região, né, em que eu quero calcular a probabilidade em função agora das novas variáveis, né, R e φ. Ou seja, vejam que eu vou definir a transformação, né? A transformação que eu fiz foi essa aqui, né? A relação entre NI, NQ e R e φ são essas aqui, né? NI igual a R cosseno de φ, NQ igual a R seno de φ, né? Portanto, no limite, né, se eu faço os lados desse quadradinho bem pequenininho, né, um diferencial, né, eu posso dizer que a área dessas duas regiões aqui, né, são iguais, né, quando eu faço esses diferenciais bem pequenininhos, como se os dois viram quadradinhos, né. Neste caso, DNI vezes DNQ, né, que seria essa área, seria igual a R de R de φ, tendo em conta a transformação que foi feita, né, Então, fazendo isso, sabendo isso, vamos ver isso aqui então. Seja agora, então, quem que seria Rzinho e esse φ aqui, né?
elas seriam amostras de variáveis aleatórias, né? Que é R maiúsculo e psi maiúsculo. Né? Então, sejam R e psi maiúsculo as variáveis aleatórias resultantes da observação no mesmo instante, né? Dos processos representados por RDT e FIDT, né? Que são esses processos que definimos na slide anterior, né? O sea, cujas funções amostras definimos na slide anterior. Então, a probabilidade de essas variáveis aleatórias situarem-se conjuntamente dentro dessa área agora aqui, né? E sabendo que essa área eu estou dizendo que é igual que essa, né? Então, eu posso calcular da mesma forma que calculei aqui, né? Só que agora eu vou substituir, por exemplo, isso aqui, né? Esse numerador aqui, eu vou substituir usando essa expressão. Então, esse numerador aqui, na verdade, seria R, né? R quadrado, né? Certo? E o DNI, DNQ, eu vou substituir por essa expressão aqui, né? Então, é o que foi feito aqui, né? Vai ser R dividido por π sigma quadrado, enfim, essa mesma expressão que sai, repito, é substituir nessa aqui, isso aqui por R quadrado, e DNI, DNQ por isso aqui, né? E então, isso seria, né, por definição, né, todo que está multiplicando dr de φ é a função conjunta, né, das novas variáveis aleatórias. Né? Ou seja, que com isso já eu sei que a função de distribuição conjunta das novas variáveis aleatórias, né, resultantes da transformação, é esse termo aqui, certo? Que eu acho que está aqui, ou seja, é esse aqui. Essa é a nova variável, né? Essa é a nova variável. Conjunta, envoltória, fase. Vamos então, para concluir, tentar dividir isto, né, em duas funções, uma que represente a envoltória R e outra que represente a fase psi, né? Então é isso que vamos ver no próximo slide, né? Então é essa função aqui. Note que essas duas variáveis são independentes, né? Essas duas variáveis, a fase e a envoltória, são independentes. Incluso a variável psi nem aparece aqui nessa expressão, né? Ou seja, que como elas são independentes, essa expressão aqui, da mesma forma que no caso da função conjunta NI e NQ, é o produto de duas funções. Uma função, duas marginais, né? A função de probabilidade, a PDF da envoltória, a PDF da fase. Quem que seriam essas duas? Vejam que a variável fase sequer aparece aqui. Isso significa que a fase é uniforme, né? A fase é 1 sobre a PDF da fase, né? É uniforme, seria 1 sobre 2π, né? Ou seja, a PDF da fase é essa aqui, né? É uma PDF, função de densidade de probabilidade, 1 sobre 2π, né? Que seria esse pedacinho aqui. Ou seja, que a fase se distribui uniformemente entre 2π, que significa que a fase pode ter qualquer valor entre 0 e 2π com a mesma probabilidade. E a envoltória tem uma PDF que é o que sobrou aqui, né? Então, R quadrado, R dividido por sigma quadrado, vezes a exponencial de R quadrado, essa expressão aqui. Essa distribuição aqui é conhecida como distribuição de Rayleigh, certo? Que eu vou aqui simplesmente normalizar pelo desvio padrão para plotar, para aproveitar uma figura que estava no livro desse mesmo jeito, né? Então, eu defino aqui uma nova variável que seria R dividido por sigma, né? Então, eu vou normalizar, é simplesmente uma normalização pelo desvio padrão. Daí, então, a nova distribuição de probabilidade, que seria a distribuição de Rayleigh normalizada, é essa expressão aqui que tem essa forma aqui. Ou seja, que a PDF da fase é uniforme, né? Se eu fizer o gráfico aqui dessa função, né? É uniforme entre 0 e 2π, né? Portanto, isso aqui tem que valer 1 sobre 2π, né? Lembrando que essa área tem que ser igual a 1, né? Então, a fase é uniforme e a envoltória segue a distribuição de Rayleigh. Pronto, com isso nós conseguimos caracterizar do ponto de vista estatístico o ruído quando ele é representado em termos de envoltória e fase.
Agora vamos fazer as análises dos moduladores, dos demoduladores, né? Na presença de ruído. Para essa análise, em alguns casos nós vamos usar este resultado aqui da fase, né? O resultado da envoltória nós não vamos usar, ou seja, a envoltória de Rayleigh nós não vamos precisar usar aqui nas análises que vamos fazer, né? Em comunicação digital, quando é feita a análise de fading, aí sim há que trabalhar com a envoltória e é importante trabalhar com esta distribuição aqui. Mas nesta disciplina nós não vamos usar. Então vamos voltar aqueles outros slides lá, né? E vamos continuar de lá de onde tínhamos parado, né? Então lembrem que estábamos analisando esse modelo de receptor ruidoso, né? Já sabemos então caracterizar esse ruído aqui, tanto na forma canônica quanto na forma envoltória e fase, né? E então agora o que vamos fazer é vamos começar a colocar distintos demoduladores aqui e vamos fazer análise de desempenho na presença de ruído, ok? E essa análise de desempenho vai ser em termos de relação sinal-ruído. Então vamos definir algumas relações sinal-ruído, né? Que são essas SNR aqui, né? Então lembrando que SNR quer dizer relação sinal-ruído, né? SNR é Signal to Noise Ratio. Ou seja, uma taxa, é uma razão, né? Uma relação, né? Entre potência de sinal e potência de ruído, que dependendo de em que ponto do sistema a gente calcula, a gente vai identificar com um determinado nomezinho lá. Por exemplo, SNRI de entrada, razão entre a potência média do sinal modulado e a potência média do ruído filtrado NDT. Ou seja, que essa é uma relação sinal-ruído medida aqui, né? acima deste sinal aqui, né? Certo? E esse sinal está na entrada do demodulador. Então aqui é que eu vou definir a SNRI. Certo? E aqui atrás, na saída, eu vou definir a SNRO, que logo em seguida eu vou mostrar lá no outro slide, né? Então eu posso calcular essa relação sinal-ruído em qualquer parte, né? Certo? E sempre o que vai ser? Vejam que se eu calculo aqui, né? Acima de que sinal eu estou calculando? Acima desse sinal aqui, XDT, que é composto claramente por uma componente de sinal e uma componente de ruído. O que seria essa relação sinal-ruído de entrada? Seria simplesmente a razão entre a potência desse sinal e a potência desse ruído, certo? Então é isso que estamos chamando de SNRI. E o que seria SNRO? Igual, relação ou razão entre a potência média do sinal na saída e a potência média na entrada. Ou seja, eu teria que vir aqui, na entrada não. Desculpem, a potência média de sinal na saída e a potência de ruído na saída. Então eu tenho que ver, dependendo de qual que é o demodulador que eu coloque aqui, fazer uma análise de qual que seria o sinal na saída, qual que seria o ruído na saída, calcular a razão e com isso eu calculo SNR. Ok? Então, em termos dessas relações, né, medidas na saída do modulador, é que eu vou calcular o desempenho do receptor. Como aqui tem uma questão, né? Dependendo do tipo de modulação, né, esses moduladores serão distintos, né? Então, pode ser um detector de envoltória, se for AM convencional, pode ser um detector coerente, se for AM comportadora suprimida, ou pode ser um discriminador de frequência, né? Se for um modulador FM, né? Dependendo de qual que seja o tipo de modulação, a largura de banda desse modulador, portanto desse filtro, né, é diferente, né? Então, para podermos fazer uma comparação justa, né, porque é o nosso objetivo, né, tentar comparar os distintos tipos de modulação em termos de desempenho de ruído, né, o que vamos fazer? E eu estou seguindo exatamente a mesma metodologia que o Heiken lá, né, usou lá no livro texto nosso, né? É definir um modelo de transmissão em banda base, ou seja, para
para medir aquela relação sinal-ruído de entrada, a gente, em vez de medir, né, na saída do filtro passa-faixa mesmo, eu vou medir a partir de um modelo de transmissão em banda base, porque seja lá qual for o tipo de modulação, né, eu vou transmitir a mesma mensagem. Ou seja, eu vou supor que eu vou transmitir uma mensagem com a mesma largura de banda, um áudio, né, por exemplo, e vamos comparar os distintos sistemas de modulação. Então, o que é esse modelo aqui, né? É como se eu tivesse, como se o sinal transmitido, né, fosse o próprio sinal de mensagem, só que com a potência da onda modulada. Ou seja, eu tenho aqui o sinal de mensagem ocupando a banda, né, da mensagem com a mesma potência que a onda modulada. O canal gaussiano, e então aqui, né, como eu estou transmitindo o sinal de mensagem lá, né, ou seja, eu estou modelando a transmissão como se fosse em banda base, né? Aqui então eu teria um filtro, que agora seria passa-baixas, né? Na largura de banda da mensagem. Dessa forma eu posso fazer aquela medição lá na entrada, né? Nas mesmas condições para os três tipos de modulação de demodulador que nós vamos a analisar. Então, a partir desse modelo, né? Desse modelo de transmissão de banda base, vamos definir essa relação sinal-ruído que o livro chama relação sinal-ruído de canal, né? SNRC. O que seria? A razão, então, entre a potência média deste sinal, vejam que é o sinal de mensagem, mas estamos supondo que está sendo transmitido com a mesma potência do sinal modulado SDT, né? Então, seria a potência média de SDT dividido pela potência média de ruído de canal, só que medida na largura de banda da mensagem, né? Medida acima de WHz e não da largura de banda do filtro passa-faixa, né? Aí na hora depois a gente explica certinho como fazer isso, né? Tendo definidas então essas relações sinal-ruído, o desempenho de cada um dos esquemas de modulação vai ser medido em termos dessa tal de figura de mérito, né? Que o que vai ser? Uma relação entre a relação sinal-ruído na saída do demodulador e esta relação sinal-ruído de canal, que chamamos relação sinal-ruído de canal. Aí nós vamos ver que em determinados casos isso aqui é maior que 1, em determinados casos isso aqui é menor que 1, e em algum caso isso aqui vai ser igual a 1, né? E é isso que nós vamos ver a partir de agora. Obviamente, quanto maior for essa figura de mérito, significa que o desempenho na presença de ruído do receptor é melhor, né? Porque tu está medindo a relação sinal-ruído na saída dividido pela relação sinal-ruído na entrada, né? Então vamos analisar primeiramente o receptor da modulação comportadora suprimida, né? Lembra que chamamos isso aqui AMDSB-SC, de portadora suprimida, com detecção coerente. Lembrem que o receptor dessa modulação era baseado no detector coerente, que é esse que está aqui. Então agora o modelo do receptor seria esse aqui, né? Então, o sinal DSB-SC, ruído, filtro passa-faixa, e o demodulador agora, lembrem que aí se usava um detector que chamamos de detector coerente, que era formado por um modulador multiplicador, ou seja, emulava o mesmo que era feito no transmissor, então tinha que ter um oscilador local. Lembrem que esse oscilador local tem que estar sincronizado, todo aquele circuito de costas, sei lá, que nós vimos, né? E um filtro passa-baixa. Então, é esse o demodulador que vamos analisar. Então, vamos calcular a figura de mérito para esse modulador. Qual que é esse sinal? É esse aqui. Lembrem que esse sinal era simplesmente o produto da mensagem pela portadora. Aqui eu estou usando seguindo as mesmas equações do livro. Ele coloca esse C aqui. Esse C aqui é só uma constante que ele usa para, logo depois eu vou mostrar, para que as unidades das potências que vão ser calculadas sejam adequadas, né? Mas essa constante não vai influenciar em nada o cálculo da figura de mérito, porque afinal, como é um cociente de relação sinal-ruído, ela vai acabar sendo aparecendo no numerador e denominador e vai sumir, né? Certo? Então, enfim, né? Esqueçam essa constante, não se preocupem com essa constante. Esse é o sinal que nós tínhamos estudado como sinal DSB-SC. A portadora, a vezes, é a mensagem. O que seria a mensagem? Bom,
uma mensagem arbitrária que do ponto de vista do receptor, obviamente, tem que ser aleatória, né? Porque ele quer estimar essa mensagem, ele não pode conhecer essa mensagem. Ou seja, que a mensagem vai ser uma função amostra, né, de um processo estacionário, MDT, né, de média a zero. O que nos importa saber da mensagem? Que a sua largura de banda, né? Então, largura de banda W Hz, W, baixa frequência, áudio, né? Tá? W Hz, com potência média, que vamos chamar de P. E que seria, né? A integrada densidade espectral de potência dessa mensagem, né? Certo? Então, não nos interessa, por enquanto, exatamente qual que é essa densidade espectral de potência, né? Simplesmente o que nos interessa, vamos deixar isso aqui em função desse P aqui, né? É claro que se conhecermos exatamente quem que é a mensagem, podemos calcular o valor de P. Mas podemos deixar simplesmente em função de P, tá? Então, qual que seria então a relação sinal-ruído de canal? Então vejam que a relação sinal-ruído de canal se calcula acima do sinal na entrada, né? Certo? Potência média do sinal de entrada. Então, para calcular a relação sinal-ruído, temos que calcular potência média de sinal, potência média de ruído. Potência média do sinal seria a potência média desse sinal aqui, né? Quanto que vale a potência média desse sinal aqui? C quadrado, né? C é uma constante, C quadrado vezes a C quadrado sobre 2 vezes a potência desse sinal, que é P. Então vejam, aqui é que o livro justifica aquele uso desse C, porque vejam que se P tem unidades de watts e isso outro aqui também tem unidades de watts, então eles dizem, olha, eu coloco esse C quadrado aqui para que isso aqui tenha unidades de potência. Mas enfim, isso poderia simplesmente dizer que C vale 1 e não era necessário, mas vamos deixar aqui para que não haja divergência com relação ao livro. Então esse seria o numerador, né, do cálculo dessa relação sinal-ruído. Potência ruído medida na largura de banda da mensagem. WN0. Como que é medido isso aqui? Então vejam que o que eu teria? O modelo de canal seria isso aqui. Ou seja, eu estou modelando o canal como sendo um canal passa-baixa com largura de banda igual à mensagem. Então, seria N0 sobre 2, que é o ruído que passou por esse filtro, né? E a largura de banda do filtro é W, né? W e menos W. Portanto, a potência, então esse seria o ruído, né? Que esse N é de F, né? Portanto, a potência de ruído, vamos chamar de Pn aqui, né? Seria igual a N0 sobre 2 vezes 2W, né? A área desse retângulo, N0 vezes W. Ou seja, que essa é a potência de ruído medida na saída desse modelo que usamos aqui como modelo de transmissão em banda baixa, certo? E essa potência de ruído sempre vai ser a mesma, né? Independente do tipo de modulação que a gente use, porque a gente está medindo na largura de banda da mensagem. Ou seja, esse valor aqui, N0W, vai ser o mesmo. O ruído medido na saída daquele modelo de transmissão em banda baixa sempre vai ser o mesmo, né? Independentemente do tipo de modulação. A largura de banda real, né, do sinal modulado, dependendo do tipo de modulação, onde vai influenciar vai ser na saída do demodulador. Então, tendo isso, já podemos calcular a SNRC para este tipo de modulação. Então, vamos só identificar desta forma, SNRC de canal, né? Vírgula, e aqui só estou identificando o tipo de modulação que estamos analisando. C quadrado vezes a C quadrado vezes P, ou seja, dividir isto por isto, né? Que vai dar como resultado isso aqui, certo? Então essa seria a relação sinal-ruído de canal para esta modulação. Agora temos que calcular a relação sinal-ruído na saída do demodulador. Então vamos voltar lá com o demodulador. Agora eu quero calcular a relação sinal-ruído aqui na saída desse demodulador. Então aqui temos que analisar o sinal, agora sim temos que analisar o filtro para essa faixa mesmo. Agora temos que ver todo o ruído que passou daqui até aqui atrás, né? Certo? Agora não podemos usar mais aquele modelo banda baixa.
O sea que o sinal aqui vai ser então aquele que já nós tínhamos visto. Eu vou então somar o sinal modulado com o ruído, e aqui estou representando o ruído filtrado na forma canônica. Então estou representando em termos de NI e NQ. Aí então vale todas aquelas propriedades que vimos. São gaussianos, já sabemos como calcular a potência e tal, né? Certo? Então vamos ver quanto de todo esse ruído aqui chega aqui, né? E vamos ir fazendo por passo. Então, quem que seria o sinal aqui? O produto, né, deste sinal contaminado com ruído vezes o sinal do oscilador local, né? XDT vezes cosseno de 2πfct. E aqui eu fiz o resultado desse produto, né? Então vejam que eu teria que multiplicar todo esse sinal aqui por cosseno, então cosseno vezes cosseno, aplicar identidades trigonométricas e tal, dá como resultado esse sinal aqui. Vejam que esse sinal aqui tem um termo, né, diretamente proporcional à mensagem, né? Isso aqui todos são números, né? Então esse é o termo que nos interessa, né? Tem um outro termo que é proporcional à componente em fase do ruído filtrado, e esse termo está em baixa frequência, ou seja, que esse termo vai aparecer aqui, certo? Esse termo de fato está contaminando isso aqui. E tem esses outros dois termos, que eles estão aonde? Estão centrados em 2FC. Vejam que esse termo aqui está multiplicando cosseno de 4πfc, ou seja, está lá em 2FC. E esse outro termo aqui, que é proporcional à componente em quadratura do ruído filtrado, também está centrado em 2FC. Portanto, depois que passa por esse filtro aqui, esses dois termos aqui desaparecem. Ok? Desde que, lembrando, esse cosseno esteja perfeitamente sincronizado e tal, né? Estamos supondo o sincronismo de portadora perfeito, né? Ou seja, que a saída disso aqui é igual a esses dois primeiros termos aqui. Esse é o termo que me interessa, mas há uma contaminação por ruído. Ou seja, que se queremos agora calcular a relação sinal-ruído de saída, temos que dividir a potência desse termo aqui pela potência desse termo aqui. E é isso que vamos fazer na próxima slide. Potência média da componente de sinal, bom, seria simplesmente a potência média desse termo que deixamos em função de aquele P, né? Que é a potência média da mensagem. Ou seja, vai ser então 1 meio quadrado, 1 quarto, vezes C quadrado, vezes a potência da mensagem, que é P. Potência média da componente de ruído em Y de T. Isso já nós sabemos, né? Que a potência média de NI de T é igual à potência média do ruído filtrado. Era a última propriedade que vimos agora há pouco aí do ruído filtrado, né? Ou seja, que essa potência vai ser igual à potência disso aqui, ou poderíamos calcular, né? Fizemos isso agora há pouco aí, né? Poderíamos ter feito esse NI de F, né? Que sabemos que seria deslocar esses dois retângulos para aqui. E somar, né? Então seria aqui N0. E quanto que vale isso? Bom, aqui é importante, quanto que vale isso aqui, né? Bom, nesta modulação, BT é igual a 2W, né? Porque nós estamos na modulação de amplitude com banda lateral dupla e portadora suprimida. Ou seja, que essa frequência aqui é Fc mais W, né? E essa frequência aqui é Fc menos W, essa aqui, certo? De forma tal que isso aqui é W e isso aqui é menos W. Portanto, a potência média disso aqui é P igual a N0 vezes 2W, certo? E essa potência aqui também é N0 vezes 2W, né? N0 vezes 2W. E são iguais, porque vimos que acho que era a quinta propriedade, ou a sexta, não lembro agora, das componentes em N, que dizia, olha, a potência das componentes em fase e quadratura são iguais à potência do ruído filtrado. Portanto, seria 2 vezes WN0, que é esse valor, vezes 1 meio, né? Porque tem 1 meio aqui, né? Elevado ao quadrado. Então, seria 1 meio elevado ao quadrado, vezes a potência de NI de T, que é igual a N0 vezes 2A. Certo? Daí, então,
a SNRO de SBS, ou seja, a relação sinal-ruído na saída, né? SNRO, aqui só estou identificando o tipo de modulação, seria dividir essa potência de sinal aqui por essa potência de ruído aqui. E é igual a isso aqui. E aí então podemos calcular a figura de mérito. Se vocês olharem, essa expressão deu exatamente igual à expressão da SNRC. Portanto, a figura de mérito aqui é igual a 1. Significa o quê? Que a relação sinal-ruído na entrada, na saída do demodulador é igual à relação sinal-ruído na entrada. Ou seja, o demodulador ni melhora ni piora a situação, né? A relação sinal-ruído na entrada e saída são as mesmas. Então, se eu preciso de uma determinada relação sinal-ruído, eu tenho que aumentar a potência para conseguir essa relação sinal-ruído na entrada do receptor. E eu sei que o receptor não vai piorar isso, nem vai melhorar, né? É igual a 1. Ok? Vamos analisar agora, então, o caso do receptor AM com detector de envoltória, né? Que esse era o receptor que era usado na AM convencional, né? Então aqui, de novo, eu tenho um AM com banda lateral dupla, mas sem aquela supressão da portadora. E lembrem que aí o circuito que se usava para desmodular essa modulação era um circuito não linear, né? Que era aquele diodo lá, né? Era um detector de envoltória, certo? Então vamos fazer a mesma análise. Agora então o sinal de entrada, o sinal modulado tinha essa expressão, né? Vejam que aqui não tem... Bom, vejam que aqui, como tinha C, tanto no SNRO quanto no SNRC, afinal o C sumiu, né? Aqui já eles tiraram o C, né? Então eu não sei para que colocaram o C, enfim. Não precisava daquela constante mesmo, né? Então aqui não tem aquela constante. Esse seria então o sinal AM aqui, né? De novo, para fazer a análise de entrada é a mesma análise que fizemos no caso anterior. Agora eu tenho que calcular a potência desse sinal. Lembrem que esse sinal tem dois termos, né? Um termo que é a componente de portadora, né? Mais um outro termo que é onde está a mensagem. Então a potência média da componente da portadora é a C quadrado sobre 2. A potência média das bandas laterais, né? Que é a componente que carrega a informação. Então veja aqui que seria AC, K, MDT, cosseno, né? Seria então AC quadrado sobre 2 vezes K quadrado e vezes P, que é a potência média da mensagem, né? Ok? Portanto, a potência média do sinal, esse todo aqui, é AC quadrado vezes 1 mais K quadrado vezes P sobre 2, né? Potência média de ruído na largura de banda da mensagem é exatamente a mesma, porque é o mesmo modelo que nós vimos no caso anterior. Portanto, o SNRC, a SNR de canal, né? Para esta modulação, que vamos identificar simplesmente como AM, estaria dada por essa expressão, dividir isso aqui por isso aqui. Vamos analisar então agora na saída. O que temos na saída? Bom, a passagem por um detector de envoltória, né? Certo? E o detector de envoltória é um circuito não linear. Então vamos fazer uma análise através de fasorial, né? Para ver que coisa é essa tal de envoltória, né? Na verdade, a envoltória do sinal é isso aqui, né? E vamos ver então, tentar achar uma forma simplificada aí de fazer essa análise. Então, esse seria o sinal XDT, né? O sinal aqui, né? Agora eu tenho que analisar o sinal corrompido por ruído de banda estreita aqui, né? E de novo eu vou usar a representação do sinal, do ruído, desculpem, canônica, em termos de fase e quadratura. Então, esse sinal aqui seria a soma deste sinal, né? Mais o ruído, certo? Que vai dar como resultado isso aqui. Então eu agrupei aqui o que está em fase, né? Vezes cosseno, e o que está em quadratura, que seria NQ, né? E agora eu vou fazer um diagrama fasorial dessa expressão aqui. Mas eu vou fazer esse diagrama fasorial supondo, né? E que seria, de fato, né? O que tem que acontecer, né? Que a potência média do sinal, né? É muito maior que a potência média do ruído. Isso, de fato, tem que ser. Só para termos uma ideia de números, né? As relações sinal-ruído de
necesarias para que los demoduladores, de esas modulaciones que nós estudamos aqui, seja boa, ou seja, para que você escute o áudio daquela rádio AM e rádio FM bom, essa relação de sinal-ruído tem que ser da ordem de 50 dB para cima. Ou seja, estamos falando de 10.000 vezes, né? 100.000 vezes, né? Então, isso aqui precisa de fato acontecer, né? Então, eu vou supor potência média de sinal, ou seja, a potência média dessa parte aqui, né, do sinal mesmo, né, SDT, muito maior que a potência média de ruído. De forma tal que, na hora de eu fazer o diagrama fasorial, né, esse fator que representa isso aqui é muito maior que o fator que vai representar isso aqui, né, certo? Que é o que eu estou mostrando aqui, né. Então, esse eu estou usando como referência o cosseno, né, certo? Então, a horizontal aqui é o que está em fase com o cosseno, né? E aqui, então, esse vetor aqui representa essa parte de sinal, AC mais AC vezes KMDT, mais um vetor mais pequenininho aqui, né? Que representaria o ruído. Então, esse vetor todo aqui é esse vetor aqui, que está em fase, né? Com o cosseno. E depois, o NQ está em quadratura, né? Então, está 90 graus, né? Certo? Quando eu passe esse sinal todo pelo detector de envoltória, o que ele vai detectar é a envoltória desse sinal. E a envoltória desse sinal, então, seria esse fator aqui, né? Certo? Que matematicamente seria essa expressão aqui, certo? Como eu estou supondo, né, isso aqui, né, que a potência de sinal é muito maior que a potência de ruído, então o que eu estou supondo é que a resultante YDT é aproximadamente igual a esse fator aqui. Ou seja, eu vou supor que esse ângulo aqui é bem pequeno, né? Porque de fato esses vetorzinhos aqui serão pequenos, né? Certo? Ou seja, que aproximadamente YDT, né, que seria a raiz quadrada, bom, seria essa expressão toda aqui, né? É aproximadamente igual a isso que está aqui embaixo, né? ACE mais AC vezes KMDT mais NIDT, certo? Então, essa aproximação ela é mais precisa quanto maior seja essa relação sinal-ruído. Ou seja, quanto maior seja a potência média de sinal em relação à potência média de ruído. Então, ou seja, em condições de relação sinal-ruído alta, que são as condições que nós queremos, podemos aproximar a envoltória a isso aqui. É só para facilitar, para não complicar com essa expressão aqui, né? Deveria calcular, então, a distribuição do NQ quadrado, a distribuição da raiz quadrada, tudo isso aqui. Então, seria um negócio que não vale a pena, né? Fazer toda essa modelagem aí, todos esses cálculos de transformações, de distribuição da probabilidade que não vale a pena fazer. Certo? Então, a partir disso, vejam que nós então temos uma expressão aproximada aqui, que fora esse valor de C aqui, né? Que é, de fato, tirado com um capacitor ali na saída do detector de envoltória. Nós temos aqui, basicamente, um sinal onde claramente há um termo de sinal e mais um termo de ruído. Bem parecido ao sinal que nós observamos lá na outra modulação que acabamos de analisar, né? Ou seja, que expressando o nível de C, YDT é a soma de um termo de sinal que contém a mensagem, né? Ou seja, esse termo aqui, A, C e K são números, né? Proporcionais a MDT, mais um termo de ruído onde está aparecendo a componente em fase do ruído, igualzinho que na modulação anterior. Ou seja, que seguindo um procedimento similar, né, ao do receptor de SBSC, podemos calcular esse NRO AM como sendo a razão entre a potência desse termo aqui, né? Que seria AC quadrado vezes K quadrado vezes P, mais a potência média de NI/dt. Aqui faltou AC quadrado, né? Aqui teria um AC quadrado. AC quadrado vezes K quadrado vezes P, vezes a potência de ruído de NI/dt, que é a mesma que nós acabamos de calcular aí anteriormente, 2W/N0, certo? Daí, então, a figura de mérito seria, então, dividindo esse NRO
dividido por CNRC va a ser igual a isso aqui. E isso aqui sempre vai ser menor que 1. Lembrem que, por que aparece esse termo de C aqui? Esse termo de C aparece por conta da transmissão da componente deportadora que foi transmitida para conseguir que a envoltória sempre fosse igual à mensagem e poder usar então o detector de envoltória para demodular, né? Isso custava, né? Isso custava eficiência de potência. Lembram quando vimos isso lá, quando estudamos a modulação? E esse termo de C não carrega informação, tanto é que ele é tirado aqui, ele é desprezado, ele é passado por um capacitor, né? Certo? Portanto, isso aqui vai dar menor que 1, precisamente porque a potência que foi dispensada para transmitir esse termo aqui foi jogada fora aqui, não intervém, né, no cálculo da SNRO. Essa potência aqui não é potência de sinal. Então isso aqui sempre é menor que 1. Para termos uma ideia, né, de quanto menor que 1 isso aqui pode ser, vamos supor aquele caso em que o MDT é um tom senoidal, né, uma única frequência, só para facilitar os cálculos, né, e isso vai dar o melhor caso, né, isso vai dar o melhor caso. Então vamos supor que MDT é dado por essa expressão. Daí então, SDT, né, seria substituindo isso, né, na expressão do sinal modulado, né, vai ser essa expressão aqui, né, já nós tínhamos visto essa expressão quando estudamos essa modulação. Onde a M vezes K nós chamamos de μ, índice de modulação, lembre, né, que varia entre 0 e 1. Então, aqui podemos calcular P, né, porque se sabemos que a mensagem é isso aqui, então P seria M quadrado sobre 2, né. Daí então eu posso substituir aqui essa expressão, o valor de P, né? Vai ficar então 1 meio de K, ou seja, K quadrado vezes a M quadrado sobre 2, e aqui igual, né? Substituo P por a M quadrado sobre 2, e depois substituo K vezes a M por μ, e fica uma expressão, essa expressão aqui, μ quadrado, dividido 2 mais μ quadrado. Lembrem que esta expressão é exatamente igual à expressão que nós vimos para a eficiência de potência dessa modulação. E faz sentido, né? Ou seja, que no melhor caso, né? Que o melhor caso é quando eu faço μ igual a 1, né? Lembrem que eu não posso fazer μ maior que 1, porque aí acontece sobremodulação, né? Ou seja, para μ igual a 1, a figura de mérito é igual a 1 sobre 3. E esse é o melhor caso, que era exatamente o mesmo valor que dava aquela eficiência de potência, né? No melhor dos casos, dava 1 sobre 3. Como que eu posso interpretar isso? Por exemplo, um sistema M com detecção de envoltória, que é esse caso aqui, né, deve transmitir 3 vezes mais potência do que um sistema com portadora suprimida para obter o mesmo desempenho na presença de ruído. Ou seja, que se eu quero o mesmo desempenho na presença de ruído, a mesma relação sinal-ruído de saída, por exemplo, nos dois sistemas, eu teria que transmitir 3 vezes mais potência, no melhor dos casos, né, fazendo 100% de índice de modulação, né, que no caso de portadora suprimida. Ou seja, que para isso serve essa figura de mérito, para comparar, né, o quanto um sistema se desempenha melhor do que o outro, quantas vezes, né, certo? Para finalizar aqui, vamos supor, ou seja, esse cálculo aqui todo, né, fizemos supondo uma relação sinal-ruído muito alta, né, em que a componente de sinal aqui, o fasor que representa a componente de sinal, é bem maior que os fasores que representam o ruído, né. Bom, e se houvesse uma situação ruim, né, vamos supor que a potência média de sinal é bem menor que a potência média de ruído, ou seja, que a relação sinal-ruído é menor do que 1, né? Uma situação ruim, né? Então agora, vejam que o que eu fiz agora é que o ruído é maior que o sinal. Então, para colocar em evidência o ruído, eu estou representando o ruído pela forma envoltória e fase, né? Pela forma polar, né? Então, o ruído filtrado é RDT cosseno, aquele ruído que nós caracterizamos agora há pouco aí, né? Essa representação aqui também é equivalente à representação em termos de NI e NQ.
Se eu faço isso, né? Então agora eu vou somar o sinal com esse ruído aqui. E agora eu estou colocando aqui o ruído em evidência, né? Então vejam que o diagrama fasorial agora eu estou colocando o RDT aqui como referência, né? Que está em fase. E então agora eu estou somando, aqui seria o fasor que representa o ruído. E esse fasor está, né? Com uma diferença de fase, né? Que é dada pela fase do ruído, né? Certo? Então esse fasor é o que representa o sinal. AC vezes 1 mais K vezes NDT. A envoltória é o sinal que eu precisaria detectar, né? Certo? Só que agora, se eu passo isso aqui pelo detector de envoltória, não é isso que ele vai detectar. O que ele vai detectar é essa resultante aqui. Que de novo, né? Supondo que esse fasor é muito maior que esse, eu posso aproximar como sendo isto aqui mais a projeção disso aqui nesse eixo aqui, né? Seria um fasorzinho aqui, né? Que é isso que eu estou representando aqui. RDT mais isto vezes cosseno de φ, né? Certo? Que seria então essa projeção, a projeção desse vetor aqui. E vai dar isso tudo aqui. Vejam que, se eu analiso isso aqui, não existe agora nenhum termo diretamente proporcional à mensagem. Ou seja, isso aqui é a envoltória do ruído, isso aqui é a fase do ruído, cosseno da fase do ruído, e isso aqui aqui eu teria a mensagem, né? Só que modulada, né? Pelo cosseno da fase do ruído. Ou seja, y de t não possui qualquer componente estritamente proporcional a m de t. Isso implica impossibilidade de estimar a mensagem. E isso se chama defeito limiar, né? Ou seja, a partir de um determinado valor de relação sinal-ruído, a gente entra em um efeito limiar onde simplesmente se perdeu o sinal, né? O ruído. Lá no livro há uma análise quantitativa, né? De a partir de que relação sinal-ruído esse efeito limiar prevalece. Mas eu acho que não faz muito sentido, porque não faz sentido imaginar que a gente vai ter o sistema operando em uma situação como essa aqui. Repito, a relação sinal-ruído, para que um sistema AM funcione bem, tem que ser acima de 30, 40, 50 dB de relação sinal-ruído. Então não faz sentido imaginar uma relação sinal-ruído menor do que 1. Aí simplesmente você não vai escutar nada, vai escutar só ruído. Ok? Então com isso terminamos essa aula aqui de hoje, né? Na próxima aula vamos analisar a modulação que nos faltaria, que seria a modulação FM. E bom, já pelo que nós falamos, né, quando vimos FM, que havia um compromisso de troca de largura de banda, né, por desempenho de ruído, vamos imaginar, já podemos ir imaginando, né, que a figura de mérito da modulação FM vai ser maior do que 1, e a gente vai ter incluso um controle dessa figura de mérito. Podemos fazer, aumentar quanto quisermos, aumentando a largura de banda. Quanto quisermos não, vamos ver que haverá um limite nisso também, mas poderemos aumentar essa figura de mérito aumentando a largura de banda. E isso veremos na próxima vídeo. Até mais.